Graça e paz. Boa noite a todos, que a boa mão do Senhor continue sobre as nossas vidas. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom que você conseguiu chegar. Eu tenho plena certeza que quem te trouxe aqui foi a própria pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos ensina. Seja muito bem-vindo. Eu quero contigo meditar num texto que nós já lemos esta semana. Esse texto, ele trata sobre uma figura que aponta para Cristo. Muito obrigado, meu irmão. Deus te usou, hein? Ligando o ventilador. E quando nós falamos do texto bíblico, nunca se esqueça, o texto da palavra de Deus, ele tem como uma prerrogativa apontar para a pessoa de Cristo. Quando você estiver fazendo a sua leitura diária, quando você estiver fazendo a sua devoção, o seu momento devocional, lembre-se de fazer algumas perguntas. O que esse texto fala acerca de Cristo? O que esse texto trata o meu coração? Como eu posso mudar a minha vida através das virtudes e dos ensinamentos que esse texto apresenta? Ok? Então, não é só ler a palavra, é conversar com a palavra, porque essa palavra também fala ao nosso coração. Dito isto, eu quero contigo ler o texto de Números 21, do verso 1 ao verso 9, que diz assim: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Rapaz, que povo ingrato, hein? Que povo ingrato. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Imagine se a cada ingratidão da nossa parte, as serpentes venenosas chegassem nos nossos pés. Cuidado com isso. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, diante de Ti nós estamos. Fale à sua igreja, igreja do Senhor, noiva do Senhor, povo do Senhor. Trata-nos conforme a Tua vontade e que saiamos daqui alimentados por meio da Sua palavra. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. No Evangelho de João, mais especificamente no capítulo 3, verso 14, dá-nos a autoridade para afirmar que a serpente, que ali é apresentada lá no livro de Números,
é, sim, um símbolo de Cristo. Olha o que diz então o texto de João. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Observe que a passagem ela retrata a salvação que temos em Cristo. E diante desse fato, eu quero abrir um parênteses aqui antes disto. Lembre-se sempre que toda a Escritura aponta para Cristo. O texto lá era uma prefiguração, era algo que estava apresentando Cristo, mesmo que eles não tinham entendimento. Mas ao ler o texto, nós teríamos então esse entendimento. O Senhor deixou pistas daquilo que iria acontecer. Ao longo da história humana, ao longo do registro bíblico, nós temos ali pistas, nós temos apontamentos, nós temos chamados dentro da teologia tipos de Cristo, onde a pessoa de Cristo é evidenciada, para que pudesse então chegar o momento exato, como chegou a pessoa de Cristo, e todos pudessem entender que ele era o Cristo ressurreto. Então, quero trabalhar aqui em etapas. Primeiro, eu quero falar sobre a necessidade. Há, pelo menos aqui, duas formas como foi aplicado o pecado no coração. Primeiro, eles murmuraram contra Deus. E diz o texto que eles murmuraram contra Moisés. E, de acordo com o registro, eles estavam morrendo. Mas por quê? Porque lá em Romanos, você conhece, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Temos aqui dois aspectos da lei de Deus. Primeiro, o comportamento em relação a Deus. Segundo, em relação aos outros. Pecamos contra Deus e também pecamos contra os nossos irmãos. O texto deixa claro isso. A morte está no mundo e todos são condenados por causa do pecado. Lembre-se o que está escrito lá em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as pessoas nascidas neste mundo foram picadas pela semente do pecado. Foram picadas pela serpente. E essa serpente, ela ainda está aqui entre nós. O pecado está entre nós, nós não temos como deixar o pecado. Nós somos pecadores perdoados. Então, há uma necessidade, porque há um vírus, há uma enfermidade, onde a nossa alma foi afetada, e essa enfermidade chama-se pecado. Mas diante disso temos uma outra etapa, que é a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça de Deus, podemos dizer que é aquilo que simplesmente nós não merecemos. Deus poderia ignorar a situação do seu povo, pois aquele povo merecia morrer. Mas Ele, em seu amor e na sua graça, providenciou o remédio. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um dos pilares centrais da nossa fé, da teologia bíblica, onde destaca a soberania de Deus na execução da salvação. É pela graça que nós somos salvos. Essa doutrina enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus, independente dos méritos humanos. Isso é expresso nas Sagradas Escrituras. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de quem? De vós, é dom de Deus. Aí o texto ainda continua, não vem de quê? Das obras, para que ninguém se glorie. Eu não consigo me salvar. Assim como aquele povo, ao ser picado pela serpente, eles não conseguiam ter a salvação, eles estavam morrendo.
Assim somos nós. A serpente do pecado nos picou. E essa passagem revela que a salvação é obra exclusiva da graça divina, sem qualquer interferência humana. Não é um ato de acender uma vela, ou de caminhar quilômetros, ou de ficar se cortando, como alguns fazem. Não é por aí. Não é pelas obras, não é algo que eu faço, que eu mostro a Deus, Senhor, eu mereço. Não é isto. É uma graça de Deus, e essa graça é irresistível. A graça não é dada para ajudar, mas para efetuar a salvação. Há um conceito de graça, graça comum e a graça especial. A graça comum, todos nós somos afetados de forma positiva, nós somos alcançados pela graça comum. São os benefícios que Deus dá a todos. Não sei se você reparou, mas o sol nasceu hoje, para justos e injustos. Deus abençoa a todos, mas existe uma graça especial, que por meio do Evangelho, ela é apresentada, e por meio do Evangelho, nós somos convocados a seguir o caminho que Cristo traçou para as nossas vidas. Caminhando, uma outra observação nesse texto é a oração. No verso 7 aqui do texto de Números, nós temos a intercessão de Moisés, e essa intercessão lembra-nos a oração de Cristo, que o evangelista Lucas registrou, lá em Lucas 23, 34, que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Qual é a comparação? É fácil. Moisés, ao interceder pelo povo, ele prefigura o papel mediador de Cristo. Assim como Moisés se colocou diante de Deus pelo povo, Cristo, o nosso Senhor, o seu Senhor, é o mediador perfeito entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, trata sobre isto. Ele é o mediador. A oração de Moisés aponta para a obra intercessória de Cristo, que roga por seu povo diante do Pai, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Quando Moisés intercede por aqueles que não mereciam, é exatamente o que Cristo faz por mim e por você. Nós não merecemos, mas Ele intercede por nós. E o interessante é que o elemento que estava levando à morte, a serpente, que prefigura o pecado, e agora Deus fala para Moisés fazer o quê? Outra serpente. Então, como você poderia dizer, Moisés fez uma serpente, e Deus pede para que ele faça, Deus mandou as serpentes, e depois ele pediu a Moisés que fizesse o quê? Outra serpente. Como é estranho que Moisés faça uma outra serpente, quando foram as serpentes que causaram todos os problemas iniciais. Será que já não havia serpentes suficientes para o acampamento? Por que disto? A escolha de uma serpente como símbolo da cura é profundamente significativa, essa escolha. Não é aleatório. Vamos fazer o quê? Não sei, faz uma serpente. Não é assim. Deus não deixa pontas soltas na história. Ele traça um objetivo. Aqui podemos dizer que é um grande quebra-cabeça da história da redenção. Deus vai encaixando as peças para que o vislumbre final tenhamos a pessoa de Cristo. A escolha de uma serpente como símbolo da cura tem um significado. A serpente, símbolo do pecado e da morte, aponta para a verdade central do Evangelho. E qual é a verdade central do Evangelho? Cristo se fez pecado por nós, e não pecador. Olha o que Paulo escreve aos crentes em Corinto, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E o elemento utilizado é o bronze, que se refere na Bíblia sobre julgamento.
E Cristo na cruz sofreu o julgamento por nós. Observe que a serpente não era eficaz nas mãos de Moisés. Não era eficaz. Deus não disse: Moisés, segure ali esse símbolo. Não. Ou coloque em cima de uma prateleira. Também não. Ela tinha que ser levantada. Cristo teve de ser crucificado para que ele fosse moído pelos nossos pecados. João diz isso. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Não disse terá, ou há uma possibilidade. Não, ele afirmou: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E ainda em João, podemos dizer que Cristo, ele exemplificou isto. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Olha o que diz: levantar. Não foi por acaso que Cristo foi crucificado no monte. Havia um planejamento, e esse planejamento foi detalhista. Deus é um Deus que está trabalhando na história da redenção, e um dia, eu e você moraremos no céu, porque isso faz parte do plano perfeito de Deus. E ainda mais, no texto de João expressa muito sobre isso, ele traz então um registro de Cristo. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for o quê? Levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Você percebe? Como lá em Números aponta para o Gólgota, para o Monte da Caveira, para a crucificação. Existe um outro elemento, que é a expressão por meio da fé. Diz o texto que o povo orou, e a oração foi assim: tire de nós as serpentes. Contudo, o método de Deus era vencer a picada da morte por meio da fé. E qual foi a resposta? A resposta era: olhe e viva. As pessoas atormentadas não se salvam ao ignorar as picadas, ao bater nas serpentes, ou usar medicamentos, ou tentar fugir. Isso não é a solução. Eles não poderiam melhorar fazendo isso, como também eu e você não podemos abrir mão de saber que existe sim o pecado. Você pode até ignorar, mas isso não muda o fato que o pecado existe e que somos pecadores. Um exemplo muito fácil. Imagine, ao chegar aqui, você começa a sentir muito frio, porque, vamos falar que eu já vejo pelos olhos da fé, ar-condicionados. Imagine, você entrando aqui, e o grande problema fosse exatamente o frio. Mas imagine que a turma colocasse a 10 graus. Aí todo mundo aqui sentindo frio, e alguém chegasse e falasse: eu estou com calor. A pessoa poderia estar até com calor, mas isso não iria mudar, que a temperatura estaria em 10 graus. Podemos não aceitar muitas coisas. Você pode viver esse mundo e não aceitar que existe o inferno, o céu, pecado e qualquer coisa que a Bíblia apresenta, mas isso não vai mudar o que é na realidade. Assim como o termômetro aponta a temperatura, assim também a Bíblia aponta para a eternidade. Você pode ignorar, mas não muda o fato. As pessoas poderiam tentar mudar alguma coisa ali. Eles poderiam pegar e bater na serpente, mas já estavam picadas. Já foram picadas. O veneno já estava correndo. Não mudaria nada. A salvação dá-se por meio de olhar com fé para a serpente posta na haste no centro do acampamento. Assim era. A grande questão era olhar para a serpente. Olha o que diz Isaías,
profeta Isaías diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É mais uma vez apontando para Cristo. O ato de olhar para a serpente aponta para a simplicidade da fé salvífica. O que é isso, pastor? Olhe para Cristo para que tenha vida. É isto. O texto, ele não traz nada daquilo que não possamos entender. Em relação ao texto de João, capítulo 3, verso 14, Calvino destaca dizendo o seguinte: Cristo mostra que a fé não consiste em esforços extenuantes, mas em levantar os olhos para Ele. Se eu falasse para você assim, meu irmão, para você ser salvo, você precisa ir e voltar pelo menos 10 vezes até Aracaju, andando, duvido que você não faria isto. Pastor, eu quero morar no céu, então eu vou caminhar. Volto. Mas não é isso. Não é o esforço humano, mas é a obediência ao chamado, porque a graça de Deus é irresistível. Ela te chama por meio do Evangelho e diz: tu és meu, olhe para mim para que tenha vida. A fé verdadeira consiste em abandonar toda a confiança em si mesmo e fixar os olhos somente na suficiência de Cristo. Nenhum sacrifício poderia salvar aquelas pessoas. Nenhum sacrifício que eu faça pode me salvar, porque o sacrifício que foi feito na cruz é suficiente. Interessante que há um outro conceito aí, que é acessibilidade, um termo muito em voga, muito falado nos dias de hoje. Não levantar a serpente em algum canto escondido no acampamento. Foi assim que eles fizeram? Levantaram aonde? No meio. Penduraram no centro do acampamento, onde todos podiam vê-la, e assim viver. Cristo está acessível a você hoje, e não está longe de você. Olha o que diz Paulo aos Romanos, ele trabalhando esse conceito teológico, olha o que ele diz: mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o Deus que nos aceita em sua presença. O remédio, ele está acessível a todos. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 22, 17, quem quiser, receba. Quem tem ouvidos, ouça. Agora você pode pensar assim: pastor, eu entendi da necessidade, eu entendi tudo, entendi da acessibilidade, eu estou olhando então, mas agora te pergunto, isso deve ser caro, porque é algo maravilhoso. Não, há um outro conceito, o conceito da gratuidade. Não custava nada para que os pecadores que estavam à beira da morte olhassem e vivessem. Moisés não colocou um preço. Talvez eles não tenham entendido com isso tudo aconteceu e não sabiam a razão daquilo. E quem entende a salvação? Quem entende plenamente a salvação? Contudo, eles podiam crer e viver. É pela obediência que eles olharam, mas foi pela fé que eles creram. Seja obediente ao chamado de Deus. Deus te chama nesta noite. Mas você precisa mais do que obedecer. Porque obedecer, muitos, em muitas outras religiões obedecem. Os ritos, as cerimônias.
as liturgias. Mas não é isto. É crer, mas não é crer em qualquer elemento. É crer naquele que foi levantado na cruz. E somente nele, porque somente nele há salvação. Mas um outro termo foi trabalhado nessa história, uma outra etapa, a suficiência. Uma serpente levantada era suficiente para todo o acampamento. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos falando de grupos de milhares e milhares de pessoas. Cristo sozinho é suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada. É Cristo suficiente. Os moribundos não eram salvos ao olhar a serpente e depois manter a lei. Não era assim que funcionava. Ou olhar e oferecer um sacrifício. Também não era assim que funcionava. Olhar ou prometer ser melhor. Também não era assim que funcionava. E como funcionava? Eles eram salvos apenas pela fé. É crer em Jesus. Cristo é suficiente para cuidar de todas as nossas necessidades, agora e para todo sempre. E quando eles foram curados? 15 dias depois? Não. Um mês depois? Não. Fique olhando, porque daqui a 3 meses você vai ter uma melhora. Não. A cura foi o quê? Imediata. A salvação não é um processo, é um milagre imediato que acontece quando o pecador olha para Cristo por meio da fé. A graça de Deus invade o seu coração. Cristo, em sua morte e ressurreição, não nos salvam um pouquinho a cada vez, não. Ele salva de forma instantânea, imediata e completa, perfeita. Não precisamos de um outro Salvador. Nós não precisamos olhar para estátuas. Nós não precisamos olhar para o nosso passado. Não precisamos olhar para nada a não ser para Cristo Jesus. Ele é o autor da salvação, mas Ele também é o elemento da salvação. Tanto Ele é o autor, nos dando a salvação, como também é aquele que morreu para que pudéssemos ser salvos. Você pode dizer assim, mas pastor, então isso aí é para um grupo seleto, né? Eu digo, o texto fala, o remédio é para todos. As pessoas imprudentes dizem, como há muitos caminhos que levam a Roma, há muitas estradas para o céu, muitas formas de ser salvo. Quem nunca ouviu, eu creio em Deus, mas da minha maneira. Não, vamos para o céu, porque aí começa a falar, nunca matei, nunca fiz isto. Começa a tentar evidenciar algumas, entre aspas, formas, eu poderia dizer, caminhos para o céu. Mas não é assim. A Bíblia é enfática. Não é uma palavra aleatória, a palavra de Cristo, do próprio Senhor, dizendo sobre Ele mesmo, eu sou o caminho. Não existe um outro, Ele é o caminho. Lá no acampamento de Israel, havia apenas uma forma de ser salvo, olhando para a serpente levantada. Não mais aquela serpente do pecado, mas a serpente que prefigura a pessoa de Cristo. E hoje, também há apenas uma forma de ser salvo. Olha o que diz então os 2 textos de João e o texto de Atos. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Lucas escrevendo diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A menos que o pecador veja Cristo por meio da fé, ele estará perdido para sempre. Precisamos ter a certeza de olhar para Cristo. Mas você pode ter uma segurança dupla. E é uma pergunta: como os moribundos, aqueles que estavam perto da morte, sabiam que o remédio funcionaria? Tem um remédio, é gratuito, mas ele funciona realmente? Qual é a garantia? Primeiro, eles tinham a garantia da palavra de Deus. O Senhor prometera que qualquer um que olhasse, viveria.
pessoas podem dizer, mas como você sabe que você vai morar no céu? Como você sabe que ao morrer aqui você vai abrir os olhos na eternidade? É porque a Bíblia afirma isto. A palavra de Deus afirma. E segundo, no caso lá deles, eles viam o que estava acontecendo na vida dos outros. Aqueles que estavam envenenados por causa da serpente, veneno da serpente, estavam já moribundos, prontos para morrer, mas quando eles olhavam para aquela outra serpente erguida no meio do acampamento, eles passavam a ter, sabe o que? A cura. Não estavam mais prostrados, não estavam mais com febres, não estavam mais moribundos, mas estavam vivendo. Deus não faria uma revelação especial, não mandaria um sentimento especial. O pecador dependia da promessa de Deus. Nós precisamos também olhar e ver, aquilo que Deus falou é verdade, porque eu vejo isso na vida de outras pessoas. Tudo isso parece tão tolo para as pessoas que estão no mundo. A Bíblia diz que é loucura para os que perecem o Evangelho, mas para nós é o poder de Deus. Imagine, olhar para a serpente levantada e ser salvo da morte. Que coisa meio doida, não é isso? Para muitos é doideira acreditar no Evangelho, é loucura, mas nós sabemos e vivemos esse poder no nosso coração. Concluindo, hoje as pessoas zombam da cruz, enquanto tentam matar as serpentes e fabricar novos remédios contra as serpentes. Contudo, todos os remédios inventados pelo homem fracassaram em seu intento. Pode ser uma chamada nova religião, alguns apontam para uma educação, melhores leis. Não, as pessoas continuam morrendo em seus pecados. E qual é a solução? A única resposta é a cruz de Cristo, aquele que é o nosso Salvador e que foi levantado para a nossa cura. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o que eu faço com tudo aquilo que eu ouvi nesta noite? O que você deseja fazer nesse momento ao saber de tudo isso? Eu espero pelo menos algumas atitudes. A sua, que já é crente, que você possa consagrar sua vida àquele que morreu por você. A você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, pastor, como eu sei disso? Eu posso fazer um teste muito rápido. Se você tem certeza que ao morrer você estará no céu com Cristo Jesus, tem certeza plena, porque você o aceita como Senhor e Salvador, então ok. Mas se você não tem essa certeza, você precisa ter. E hoje Ele te chama. Nós não estamos no acampamento, estamos na igreja, mas o Cristo está sendo apresentado. E o que eu preciso fazer, pastor? O que foi feito no passado e o que continua sendo feito? Olhe para Ele, para que tenha vida. Olhe para Cristo. Permita que o seu coração seja esmagado e recriado, porque a Bíblia diz que Ele quer fazer de nós pessoas novas, com coração novo. Permita que o Evangelho possa modificar toda a sua estrutura de pensamento e de vida. E quando eu falo permita, não é porque nós estamos no controle, não. É para que você entenda que Deus está aqui e Ele está falando contigo. Você pode fechar os seus olhos e orar por aquilo que o Espírito Santo tratou contigo nesta noite. E ao fechar os nossos olhos, você que já é crente, peça a Deus: Senhor, renove a minha vida. Eu quero me consagrar àquele que morreu por mim. Mas você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar
a tomar uma decisão rápida e direta. Assim como era naquele momento, as pessoas olhavam e eram curadas. Nesta noite, você pode sair daqui com a cura da sua alma. Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí é onde você está, para que eu saiba e depois possa conversar contigo, eu preciso te identificar. E como te identificar? Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, essa graça que está chegando até você, pastor, eu quero. É só levantar o seu braço que eu quero identificar que você está entregando a sua vida a Jesus. Pastor, eu estou entregando a minha vida a Cristo Jesus. Se você assim se encontra, eu quero orar com você. Se você está afastado do Evangelho e quer retornar o mesmo ato, no coração e também na ação. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu estou voltando para o convívio da igreja. Eu estou voltando para o Senhor Jesus Cristo. Se há alguém também nesta noite, nós queremos conhecer. E para conhecer, é preciso que você levante o seu braço e depois abaixe em seguida. Eu espero que você não saia daqui sem tomar uma decisão. Se porventura você deseja conversar conosco, faça isso no final do culto, mas não saia daqui sem tomar uma decisão de olhar para Cristo e ter vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos tudo o que foi feito nesta noite, e que seja sempre para a glória do Teu nome. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém?